Bom, então, vamos dar início aqui. Continuando os exercícios, né? Hoje a gente vai fazer só exercício. Então, a gente tinha parado nesse exercício aqui. Vamos começar o exercício 4. Uma placa plana com um orifício de 50 milímetros de diâmetro está instalada na extremidade de um tubo de diâmetro 100 milímetros de diâmetro interno, conforme mostrado na figura abaixo. Na entrada, a pressão é de 100 kPa. A água escoa através do tubo e do orifício a uma taxa de 0,05 metros cúbicos por segundo. O diâmetro do jato a jusante do orifício é 35 milímetros. Calcule a força externa necessária para manter a placa de orifício no lugar. Note que a velocidade de saída na horizontal é igual à velocidade de entrada no sistema. Despreze o atrito na parede do tubo. Então você tem aqui o fluxo, né? Vem da esquerda para a direita. Essa água, ela chega até a placa de orifício, parte desse fluido, ele sai na vertical, tanto para cima como para baixo, né? Essa saída não diz que é igual, mas provavelmente os fluxos são iguais, né? E aí o restante sai na horizontal, na direção, no sentido, né? Continuando aí, horizontal, certo? Com um diâmetro um pouco menor, mas com a mesma velocidade que chega lá na placa de orifício, certo? Essa configuração aí, né, ela tem uma vantagem, porque se eu calcular a velocidade na chegada, ela é a mesma da saída. Então, basta eu calcular a velocidade. Nesse caso, como eu tenho a vazão, e eu conheço o diâmetro de 100 milímetros, basta eu fazer vazão igual a velocidade vezes área, eu consigo calcular essa minha velocidade, certo? Então, é isso que eu vou fazer logo de cara. Vou usar aqui, ó, vazão igual a velocidade vezes área, velocidade vezes πd ao quadrado sobre 4. Então, isolando a velocidade, eu vou ter que velocidade é igual a 4Q sobre πd ao quadrado, 4 vezes 0,05, que é a vazão, π diâmetro ao quadrado. Então, vou achar que a velocidade é 6,4 metros por segundo, certo? Agora, eu preciso calcular a força que mantém o Rx, certo? Para isso, eu vou usar aquela equação que eu já vim usando da conservação do momento. Então, a equação está aqui, né? Forças superficiais mais as forças de campo, igual a derivada com o tempo da integral de V ρ dV, mais a superfície, na integral da superfície de controle de V vetor ρ VdA, produto escalar VdA, certo? Lembrando que aqui nessa última integral eu tenho o vetor velocidade e depois esse VdA é o produto escalar. Então, VdA aqui eu vou fazer ρ VdA na entrada, negativo. Na saída, positivo. Só isso, certo? Então, olhando lá para a minha figura, eu vou fazer o seguinte, forças superficiais. Eu tenho que olhar se pressão vezes área na entrada é positivo, na saída é positivo ou negativo, certo? Então, olhando aqui para a minha figura, eu tenho que, na minha entrada, certo? Pressão vezes área, né? Ela vai ser positiva, por quê? O fluxo está chegando, está ajudando, né? Ajudando o fluido, certo? Ajudando da esquerda para a direita, que é o sentido positivo do eixo. Então, P1A1 é positivo. Já o fluido que passou, P2A2, né? Então, P2A2, certo? P2A2, né? Vai ser negativo. Por quê? Porque P2A2 vai atrapalhar o fluxo, e esse atrapalhar aponta da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda é o sentido negativo do eixo, certo? Então, P1A1 é positivo, P2A2 é negativo. Então, vamos escrever assim lá, P1A1 menos P2A2 e mais Rx, que é a força que mantém o sistema no lugar, certo? Agora, vamos verificar a segunda parte. FB é zero, porque não tem gravidade na direção horizontal.
Essa integral aqui não varia com o tempo, porque o escoamento é permanente, né? Não tem acúmulo nem geração. E a última integral ela será uma entrada e uma saída, portanto, são duas resoluções, na verdade, certo? Para a primeira, para a entrada, eu tenho V1 positivo, porque está vindo da esquerda para a direita, que é o sentido positivo, e ρ V1 a 1 negativo, porque é uma entrada. V2 positivo, porque de novo eu estou vindo da esquerda para a direita, e ρ V2 a 2 positivo, porque é uma saída. Então, eu escrevo V1 positivo, ρ V1 a 1 negativo, porque é uma entrada. V2 positivo, ρ V2 a 2 positivo, porque é uma saída. Agora eu vou simplesmente passar tudo para o outro lado, só que P2A2 está na atmosfera. Então, se P2A2 está na atmosfera, então pressão atmosférica é zero, certo? Por quê? Porque pressão atmosférica menos atmosfera dá zero. E eu preciso da pressão manométrica, tá? Então, eu vou acabar ficando com o P2A2 sendo igual a zero, passando para o outro lado aqui, o P1A1 fica negativo, isso aqui já era negativo, isso aqui é positivo, então eu vou ter a minha expressão dessa forma aqui. Eu não vou colocar os números, porque isso aqui para nós não é muito relevante, né? O importante é saber como resolver, ok? Então, essa é a solução para esse problema. Alguma dúvida, pessoal, desse problema? Então, vamos em frente. Questão 5. A questão 5 diz o seguinte: a figura mostra um redutor em uma tubulação. O volume interno do redutor é 0,02 metros cúbicos e a sua massa é 30 quilos. Avalie a força total de reação que deve ser feita pelos tubos adjacentes para suportar o redutor. O fluido é gasolina, densidade relativa 0,72. Então você tem essas colocações aqui, ó, são flanges para segurança só, tá? Não é entrada e saída não, ok? A única entrada é essa aqui, saída é essa aqui, certo? Então você tem uma tubulação que é um redutor, você tem a entrada da esquerda, a saída na direita, né? Você tem a velocidade de entrada 3 metros por segundo, o diâmetro de entrada 0,4 metros, a pressão de entrada 58,7 kPa manométrico, a saída 12 metros por segundo de velocidade, diâmetro 0,2 metros e a pressão 109 kPa absoluto, tá? Aí ele pede para calcular a força total de reação, só que ele dá também a massa do redutor e o volume interno. Então você vai ter que calcular na direção Y e na direção X, ok? Então, vou partir aqui para minha solução. Primeiro na direção X. Como eu vou usar na direção X, vou calcular de novo forças superficiais mais força de campo. Então, quais são as suas forças superficiais? Pressão vezes área na entrada e na saída. Na entrada, pressão vezes área, certo? P1 a 1. O fluido está chegando da esquerda para a direita, está ajudando. E essa ajuda é da esquerda para a direita, sentido positivo do eixo. Então, P1 a 1 é positivo. P2 a 2, o fluido atrapalha o fluxo. E esse atrapalhar é da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda é negativo. Então, P2 a 2 é negativo. E Rx é o que eu quero calcular, certo? Então, P1 a 1, positivo. Menos P2 a 2, negativo. Mais Rx. Certo? Agora vamos para o V1 e V2, que é essa integral. Por quê? Porque na direção X, forças de campo não existem. E essa integral também será zero, porque o escoamento é permanente. Então, aqui, uma integral para a entrada e uma integral para a saída. Na entrada, V1 é positivo porque vai da esquerda para a direita, certo? Da esquerda para a direita, sentido positivo do eixo. V1 é positivo. Rho V1 a 1 é negativo por quê? Porque nós temos
uma entrada, tá? V2, positivo, porque vai da esquerda para a direita, sentido positivo do eixo. Rho V2A2, positivo, porque é uma saída. Então, vou lá e escrevo V1 positivo, Rho V1A1 negativo, porque é uma entrada. V2 positivo, Rho V2A2 positivo, porque é uma saída. Aí agora eu vou só passar V1, Rho V1A1, V2, Rho V2A2. P1 negativo, trouxe para o outro lado. P2 positivo, trouxe para o outro lado. Aí eu vou vir para cá, ó. Rx é igual a menos 720, tal, tal, tal. Por que 720? Porque a densidade do fluido é a densidade da gasolina, 720, certo? E as pressões, eu usei 58.700 manométrico para P1 e para P2 eu precisei subtrair a pressão atmosférica, porque a pressão que era dada aqui era a pressão absoluta. Então eu preciso subtrair porque eu preciso usar pressão manométrica, tá? Então aqui eu não escrevi os valores do diâmetro e tal, porque isso aqui né, para nós não é tão relevante, ok? Agora eu preciso fazer a mesma operação na direção Y. Na direção Y, o que é que vai mudar? Veja que eu não tenho fluxo na direção Y. Não tem pressão vezes área na direção Y. Então não vai aparecer P1A1, P2A2, PXAX, PYAY na direção Y, certo? Só vai aparecer um RY como força superficial. Então eu escrevo aqui RY, tá? Porém, forças de campo, que é as forças de gravidade, aí aparece, porque eu tenho o peso do redutor e o peso do fluido que está dentro do redutor. Então, eu vou ter que escrever menos, porque a força-peso aponta para baixo, o peso do redutor e menos o peso da gasolina. Essa integral não varia com o tempo, porque o escoamento é permanente, e também não tem fluxo na direção Y. Se não tem fluxo na direção Y, então não pode haver aquela integral, né? Porque a integral é composta de velocidade, então não tem velocidade na direção Y, V igual a zero, então não aparece essa integral. Então, aqui será igual a zero, depois da igualdade, certo? Aí eu vou simplesmente escrever que RY é igual a soma dos pesos do redutor mais o peso da gasolina. O peso do redutor nada mais é do que a massa do redutor vezes a gravidade, e o peso da gasolina é a densidade da gasolina vezes o volume do redutor, né? Porque o volume de gasolina que está dentro do redutor, vezes a gravidade. Esses dados constam aqui, ó, massa do redutor, volume interno do redutor vezes a densidade da gasolina me dá a massa de gasolina dentro do redutor, e a gravidade, massa vezes gravidade, me dá o peso, certo? Então, eu também tenho todos os dados aqui, é só substituir, eu vou calcular o meu RY. E eu tenho RX e RY, ok? Alguma dúvida sobre essa questão? Então, não tendo, vamos para a próxima. Questão 6, certo? Essa questão 6 é interessante, ela já traz mais uma novidade, que é exatamente a existência de um ângulo agora, certo? Um cotovelo redutor de 30 graus é mostrado na figura abaixo. O fluido é água. Avalie as componentes da força que devem ser aplicadas pelos tubos adjacentes para manter o cotovelo estático. Então você tem aí, veja, na entrada ele dá o valor da vazão, portanto só tem uma entrada e uma saída, né? A vazão, aí tem esses vazios que você está vendo no ponto 1 e no ponto 2 são flanges também, é só para indicar que ali é onde está segurando o meu redutor. A vazão de entrada é igual a de saída. Ele tem as pressões, só que aí as pressões agora são absolutas, dá as áreas, dá o volume interno, dá a massa do cotovelo e assim por diante, certo? Veja como ele dá as vazões. Eu vou já aproveitar essas vazões, essas áreas, e achar as velocidades. E as pressões vou transformar em manométrica também, para ficar mais fácil depois, quando chegar na hora de usar os números, né? Então, vou lá no meu quadrinho, vou escrever, ó,
Velocidade 1 será a vazão vezes dividido pela área 1, né? Então, 0,15 por 0,0205 dá 7,3 metros por segundo. Velocidade 2, vazão por área 2, 0,15 por 0,0125 dá 12 metros por segundo. Pressão 1, 140 kPa. Pressão 2, 20 kPa. O que foi que eu fiz? Eu só subtraí 241 por 101 e 121 por 101, certo? 101 arredondei, né? Ok? Só para facilitar depois. E agora eu vou calcular nas duas direções, x e y, certo? Vejam, preciso fazer P1 a 1, P2 a 2 para x, né? Depois para y, tá? P1 a 1 aí tá bem simples, porque tá horizontal. Então, P1 a 1, o fluido está chegando da esquerda para a direita, está ajudando o fluxo, e essa ajuda da esquerda para a direita, que é o sentido positivo do eixo. Então, P1 a 1 é positivo. Vamos lá? P1 a 1 positivo, tá? Então, P1 a 1 será positivo. Ok, perfeito. Vamos para P2 a 2. Vejam que em P2 a 2, o que eu tenho aqui, eu tenho que olhar para esse ponto P2 a 2 como fluido, certo? Que já passou. Esse fluido que já passou, ele vai atrapalhar o fluxo, né? Esse atrapalhar o fluxo, essa setinha que vocês estão vendo aí, que está azul, onde está o ponto V2, na verdade você tem que olhar para ela o contrário. Exatamente o contrário dela é o que indica a força mostrada por P2 a 2, certo? Que é uma força atrapalhando, tá? Só que eu não posso olhar ela exatamente aí, eu tenho que olhar só a componente horizontal. Seria exatamente a componente P2 a 2 cosseno de 30, certo? Porque é a componente horizontal que me interessa. Eu estou olhando só a horizontal. Essa componente P2 a 2 cosseno de 30, veja que ela estaria exatamente em cima desse traço aí, que indica o ângulo 30 graus, certo? Traço horizontal. Então, esse P2 a 2 cosseno de 30 estaria apontando da direita para a esquerda, portanto, seria negativo, tá? Então, esta força P2 a 2 cosseno de 30 seria negativa, tá? Se vocês não entenderem, vocês me digam, tá certo? Me interrompam. Então, aqui eu vou escrever P2 a 2 cosseno de 30 negativo. E Rx, que é a força que eu quero calcular. Ok? Beleza. Aí, forças de campo, FB, negativo. Ou, desculpa, zero. Né? Por quê? Porque não tem força de gravidade atuando na horizontal. Escoamento permanente. Se o escoamento é permanente, nada varia com o tempo, portanto, essa integral é zero. E essa integral? De novo, uma entrada, uma integral para resolver. Uma saída, uma integral para resolver. Então, vamos resolver cada uma. Na entrada, V1 positivo, porque vem da esquerda para a direita. E ρ V1 a 1 negativo, porque é uma entrada. Então, vamos escrever isso lá. V1 positivo, porque está no sentido positivo. ρ V1 a 1 negativo, porque é uma entrada. E o outro, V2, o que me interessa aqui é a velocidade 2, que está na direção horizontal. Então, você pega V2 e decompõe a horizontal dela. É V2 cosseno de 30, certo? V2 cosseno de 30, positivo. Tá aqui, ó, V2 cosseno de 30, certo? E ρ V2 a 2, vou usar o ângulo, esqueça o ângulo nesse produto escalar. É ρ V produto escalar A2, né? VDA, certo? VDA. Isso é um produto escalar. O produto escalar ou é negativo ou é positivo. Se é uma entrada, negativo. Se é uma saída, positivo. E acabou-se. Se alguém quiser discutir isso com você, baixa a cabeça e deixa a pessoa falando só. Certo? Então, ρ VDA é uma saída positiva. Então, como aí é uma saída, ρ V2A2 é positivo, porque é uma saída. Então, você vai lá e escreve V2 cosseno de 30 positivo, ρ V2A2 positivo.
E aí você passa todo mundo para o lado de cá, P1A1 é negativo porque aqui era positivo, P2A2 cosseno de 30 é negativo porque aqui é positivo porque aqui era negativo, e o restante permanece com os sinais como estavam, e aí você calculou o seu RX, certo? Agora a gente precisa calcular o RY, tá? E aí eu vou ter que fazer a operação a mesma coisa. Então vamos lá. Na entrada, ponto 1 aqui, tem fluxo na direção Y? Não tem. P1A1 não tem fluxo na direção Y. Então não vai aparecer P1A1 na direção Y. Certo? Mas P2A2, como ele sai a 30 graus, se tem uma componente em Y, em X, tem uma componente em Y. Veja que esta força que aponta, né? É o contrário dessa seta V2. Se ele aponta para dentro aqui, né? Ele aponta para dentro, então ele tem uma componente em Y apontando para cima. P2A2 seno de 30 aponta para cima, certo? Então é positivo. Aí eu vou escrever lá P2A2 seno de 30 positivo, mais RY, né? Que é a força que mantém o conjunto no lugar na direção Y, tá? Forças de campo. Forças de campo é o peso do redutor e o peso da água. Está aqui embaixo. Peso do redutor e peso da água. Negativo porque o peso aponta para baixo. Tá? Essa integral é zero porque nada varia com o tempo. O escoamento é permanente. E esta integral aqui? Aí você olha se tem fluxo na direção Y, na entrada e na saída. Na entrada, não tem fluxo na direção Y, então não tem resolução de integral na entrada. Mas na saída, tem fluxo na direção Y. Como ele sai a 30 graus, uma parte é em X, uma parte é em Y. Qual é a parte em Y? V2 sai a 30 graus. Então, se V2 sai a 30 graus, você pega V2 seno de 30, sai apontando para baixo, que é negativo. Então, vai ficar menos V2 seno de 30. Eu vou lá e escrevo isso. Menos V2, faltou até isso aqui, ó. Menos V2 seno de 30, né? Menos V2 seno de 30. E Rho V2A2 é positivo por quê? Porque é uma saída. Eu não discuto sinal nesse caso, porque é um produto escalar. O sinal não, desculpa. O ângulo nesse caso. Porque é um produto escalar, certo? É menos V2 seno de 30, aponta para baixo. Rho V2A2, porque é uma saída. Aí eu vou, passo P2A2 negativo, os pesos positivos, e eu vou ter a solução do meu RY. Aqui só, né, não só literal, porque eu não estou substituindo os números nesse caso. Ok? Alguma dúvida sobre isso aqui? Veja que o mais importante aqui, que eu estou querendo deixar claro para vocês, é utilização dos ângulos e dos sinais. Isso é o que é o mais importante em todas essas soluções de problemas. Certo? Se não tem dúvidas, vamos fazer mais um aqui para fixar bem isso. Questão 7. O dispositivo esboçado na figura abaixo descarrega água na atmosfera. Determine o módulo das componentes horizontal e vertical da força que atua no flange e que mantém o dispositivo na posição indicada. Despreze os efeitos gravitacionais e viscosos. Veja que agora eu tenho 3 pontos. Uma entrada e 2 saídas. Sendo que uma entrada, você conhece a velocidade, conhece a área, conhece a pressão. Na saída, que tem ângulo de 35 graus, que eu vou chamar de ponto 2, eu conheço a área, não conheço a velocidade. E a pressão é atmosférica. Na outra saída, que eu vou chamar de ponto 3, eu vou ter área conhecida, velocidade conhecida e pressão atmosférica. Tá? Como eu não conheço a velocidade no ponto 2, eu vou usar a conservação da massa para achar essa velocidade. E aí, já aplicando direto a conservação da massa, eu sei que a soma das velocidades, a soma das vazões de entrada tem que ser igual à soma das vazões de saída. Então, só tem um ponto de entrada, V1A1, é igual à soma das vazões de saída, V2A2 mais V3A3. Certo? Então, V1A1
é igual a V2A2 mais V3A3. Vou usar isso aqui, ó. V1A1 igual a V2A2 mais V3A3. Daí eu vou isolar V2A2, chamar já de V, que é o que eu não conheço. É igual a V1A1 menos V3A3 sobre A2. Substituindo os valores, eu vou achar que V é igual a 6,35 metros por segundo. Certo? Agora eu conheço todas as informações. E aí vou aplicar a equação para X. Forças superficiais em X. Então vamos olhar lá a figura. O ponto 1 aqui. No ponto 1 eu tenho P1A1. Será positivo porque o fluido está ajudando, porque aqui está chegando a entrada, está vindo da esquerda para a direita. E essa ajuda da esquerda para a direita é no sentido positivo do eixo. Então, P1A1 é positivo, certo? Escrevi isso lá. P1A1 positivo. Tá aqui, ó. Ok? Aí vamos para P2A2. P2A2 é o sentido, a seta é o contrário desse Vzinho aqui, ó. Tá? Ela aponta para cima, só que eu quero a componente horizontal. A componente horizontal é P2A2 cosseno de 35. E como está atrapalhando, atrapalha significa que é da direita para a esquerda, que é o sentido negativo do eixo. Então, P2A2 cosseno de 35 é negativo. Então, P2A2 cosseno de 35 será negativo. Certo? Tá aqui. P3A3. P3A3 atrapalha o fluxo. É nesse outro ponto aqui, ó. P3A3 atrapalha o fluxo. Se atrapalha o fluxo, é da esquerda para a direita, é o contrário dessa seta. É da esquerda para a direita. Só que da esquerda para a direita aí é o sentido positivo do eixo. Então, P3A3 é positivo. Ok? P3A3 positivo. E Rx é o que eu quero calcular. Então, escrevi todas as forças superficiais em X. E as forças de campo? Em X, horizontal, força de campo não atua. Gravidade só atua na vertical. Aí essa integral aqui não é, ela é zero, por quê? Porque o escoamento é permanente. E esta integral, na verdade, são três integrais. Uma para cada entrada e uma para cada saída. Então, vamos resolvê-la. Para a entrada, V1 positivo, porque nesse caso a velocidade está no sentido positivo do eixo. E ρ V1A1 negativo. Vamos ver? V1 positivo, ρ V1A1 negativo, porque é uma entrada. V2. V2 cosseno de 35 positivo, aponta no sentido positivo do eixo. E ρ V2A2 positivo porque é uma saída. V2 cosseno de 35 positivo, ou V2A2 positivo. V3 é negativo porque aponta no sentido negativo do eixo. E ρ V3A3 é positivo porque é uma saída. Então, V3 negativo, ρ V3A3 positivo porque é uma saída. Aí eu passo todo mundo para o outro lado, isolo Rx. Só que aí P2A2 cosseno de 35 e P3A3 somem. Por quê? Porque, como eu já falei no problema, P3 e P2 são pressões atmosféricas. E aí as pressões atmosféricas, quando subtrai da atmosfera, me dá a pressão manométrica zero. E aí elas somem do problema, certo? Por isso que ela desaparece aqui. Ok? Agora eu preciso calcular na direção Y, mesmo procedimento. Só que na direção Y, P1A1 não tem fluxo e P3A3 não tem fluxo. O que eu tenho é fluxo em P2A2. Na direção Y, que fluxo é esse? P2A2, seno de 35 apontando para cima, positivo. Então eu tenho P2A2, seno de 35 apontando para cima, mais RY. Forças de campo vão ser zero, por quê? Porque o problema manda desprezar os efeitos gravitacionais e viscosos. Está aqui, ó. Despreze os efeitos gravitacionais. Ok?
Então, não é para calcular forças de gravidade. A integral variando com o tempo é zero, porque o escoamento é permanente, e essa integral aqui eu vou calcular tudo aquilo que tiver fluxo na direção y. Na direção y só tem fluxo também aqui na segunda posição. Então, eu vou calcular V2 seno de 35 apontando para baixo, negativo, e ρ V2A2 positivo. Então, está aqui menos V2 seno de 35, ρ V2A2 positivo. Então, RY vai ser menos V2 seno de 35, ρ V2A2. Por quê? Porque P2A2 seno de 35, quando passar para o outro lado, vai ser zero, porque P2 é a pressão atmosférica. Ok? Alguma dúvida sobre essa questão? Você vê que eu estou fazendo um monte de questão com ângulos e sinais para vocês fixarem bem isso. Certo? Se tiver alguma dúvida ainda, vocês entrem em contato comigo. Vamos para a última questão desses slides. Uma correia transportadora, essa questão é importante porque nessa questão a primeira integral ela não é zero. Certo? Uma correia transportadora horizontal movendo-se a 1 metro por segundo recebe areia de um carregador. A areia cai verticalmente sobre a correia com velocidade de 1,5 metros por segundo e vazão de 227 quilos por segundo. A correia transportadora está inicialmente vazia e vai se enchendo gradativamente com areia. Se o atrito no sistema de acionamento e nos roletes for desprezível, determine a força de tração necessária para puxar a correia enquanto é carregada. Então, você tem basicamente um carregador que vai despejando 227 quilos por segundo, né, de areia, e você tem a velocidade ali, né, da correia de 1,5 metros por segundo, certo? Na verdade, a velocidade da correia é de 1 metro por segundo, né? Eu até fiz com 1,5 na outra turma, mas é 1 metro por segundo, certo? Quem tem 1,5 metros por segundo é a areia, ok? Então, você tem esse sistema aí e ele pede para calcular a tração na correia se não tiver desprezando o atrito, etc., para que esse sistema funcione, certo? Percebam que do jeito que está aí na figura, ainda não está caindo areia fora da correia, então é no início do processo. Né? O que é que eu vou fazer? Eu vou precisar calcular, usar exatamente essa equação, certo? Para calcular. E aí eu vou calcular com calma. Forças superficiais. Quais são as forças superficiais? Na direção horizontal. Eu preciso saber se tem pressão vezes área na direção horizontal. Só que você perceba que não tem fluxo, né, de areia na direção horizontal. Nem entrando no ponto 1, na direção horizontal, e nem saindo no ponto 2. Então, a única tração que está acontecendo aí é a tração da própria correia, é a única força superficial. Então, a única força superficial que aparece é a tração da correia, certo? Da mesma forma, não tem força de campo, gravidade não age na horizontal. Essa integral não será zero, por quê? Porque aí sim, a quantidade de areia que está entrando no sistema, ela vai mudando com o tempo, certo? Então, eu não posso cancelar essa equação, essa integral. Só que a velocidade com que a correia anda na horizontal, essa é constante, 1 metro por segundo. Vou até alterar aqui, antes de chegar nela, certo? Então, a velocidade que a correia anda, ela é constante. Então, como ela é constante, ela pode sair da integral e também sair dessa derivada com o tempo. Então, vou escrever ela aqui fora, velocidade da correia, como um valor constante, certo? A densidade da areia também é um valor constante. E quando você multiplica essa densidade pelo volume, densidade vezes volume me dá massa. Então, eu vou ter, na verdade, em vez de ter ρ dV, eu posso ter dm.
dentro dessa integral. Então, aqui dentro, eu, em vez de escrever ρdv, eu vou escrever integral de dm. Tá? Vou ficar com a derivada com o tempo da integral de dm. Essa integral será zero porque, olhando para a figura de novo, você vai ver que não tem fluxo de areia na direção horizontal. Não entra areia na correia pela direção horizontal e não sai areia da correia pela direção horizontal. Certo? Então, não tem fluxo, você não tem resolução de integral. Não aparece. Então, isso será igual apenas à velocidade da correia, porque ela saiu da integral, vezes a derivada com o tempo da integral de dm. Ora, a integral de dm é m. E aí vai ficar a velocidade da correia, dm, dt. Só que dm dt é variação de massa com o tempo. Variação de massa com o tempo é simplesmente a vazão mássica que ele deu no problema, 227 kg por segundo. Certo? Então, vou pegar, escrever a velocidade da correia, 1 metro por segundo, 227 kg por segundo é a vazão mássica. Quando eu multiplico isso em termos de unidade, vai dar quilograma por segundo vezes metro por segundo, vai dar quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é Newton. Então, isso nada mais é do que a tração na correia, 227 newtons. Certo? Alguma dúvida do porquê que eu não considerei nessa questão o fluxo na direção horizontal? O desenho é muito claro, não tem fluxo na direção horizontal. A areia que cai, cai na direção vertical. Agora, com o passar do tempo, aí vai acontecer que vai começar a cair areia fora da correia. Aí você refaz o cálculo. Certo? Aí vai aparecer a integral, a segunda integral vai ter uma saída. Aí vai ter menos a velocidade de saída de areia, vezes ρVA, certo? Aí você vai incluir essa parcela na sua contabilidade aí, e aí vai calcular de novo qual seria a nova tração. Ok? Alguma dúvida? Não tendo, então, por hoje nós encerramos. Eu vou, para a semana que vem, é possível que uma das aulas seja gravada. Eu não vou pegar a aula do 2020.5, vou gravar uma aula, é provável. Eu vou ver ainda qual das duas aulas, se há de ter só de quinta, mas uma delas deve ser gravada para poder eu fazer a dedução da equação de Bernoulli e tal. Então eu acho melhor gravar, porque eu aproveito melhor o tempo, não fica tão longa. Gravo a aula, deixo lá, já com alguns exercícios também, né? E a outra eu faço exercícios aqui, né? Para poder a gente aproveitar o tempo. E aí a gente, na outra semana, já entra em análise diferencial. Na seguinte, só exercício para a gente poder chegar na prova dia 10. Esses assuntos que nós concluímos hoje, o questionário que está lá já abrange tanto conservação da massa quanto conservação no momento, então vocês já conseguem fazer todo aquele questionário. Já vão fazendo, né? Apesar de que é até o dia da prova, mas já podem ir fazendo, eu já sugiro que vão fazendo. E vou colocar também, amanhã eu tenho uma reunião meio chata à tarde, mas depois que eu apresentar meus pareceres na reunião, aí eu fico vendo dos outros e aí fico colocando já o outro questionário para vocês já terem ele disponível, certo? E aí já coloco, o que eu coloquei foi o questionário em PDF, mas já coloco também o questionário no Cigarro mesmo, para vocês já terem as suas questões também, se quiserem olhar, certo? E aí podem ficar à vontade já para começar a responder, né? Já fica tudo disponibilizado para essa segunda unidade, ok? Então, bom final de semana e nos vemos semana que vem, se Deus quiser.